Se alguém te perguntar, você se considera uma pessoa madura? O que você falaria? Se você me perguntar, você falar, eu sou maduro, lógico. Quando eu tinha 15 anos, eu sou maduro. Quando eu tinha 20, sou maduro. A gente sempre acha que é maduro, né? Mas falando sério, de repente você tá falando, pô, meu irmão, pago minhas contas, tenho minhas responsabilidades, eu sou maduro, tranquilo. Agora, você se considera emocionalmente maduro? Que é outra parada. O nome do vídeo é o quê? Você tem pavio curto. Ou seja, você é daquelas pessoas que estoura assim, meu irmão, vai de 0 a 100, pá, barraco, não tem parada. E o negócio é o seguinte, cara, eu entendo que a gente, volta e meia, a gente perde a cabeça, fica irritado, fica nervoso, isso é parte do ser humano. Mas tem aquela galera que leva a outro nível, né? E maturidade emocional tem um nível, vamos botar aqui, de 0 a 100. Mente blindada é lá pra cima, né? Então, se você quer estar bem preparado psicologicamente, emocionalmente para a vida, você tem que estar com seu nível de maturidade emocional alto, né? Então, se você estoura muito fácil, barrar qualquer parada, de repente você vai ter que dar uma reavaliada no seu nível de maturidade emocional. Então, é o seguinte, vou testar o seu nível de maturidade emocional atualmente, né? Situação seguinte, imagina você tá dirigindo e você tá com duas pessoas que você ama no carro. De repente pode ter o seu filho, se você tem filho, no banco de trás, sua esposa do lado, duas pessoas que você ama no carro. Você está dirigindo à noite, um carro vem, perde controle, pum, toca no teu, tu meio que sai de lado naquele susto assim, continua dirigindo e o cara não para. O que você faria nessa situação? Número 1, fala, meu irmão, aperta o cinto aí, vamos atrás. Pô, mas a criança não tem essa, parou, vai pagar, bateu, vai pagar. Tu vai atrás, ou você fala, pô, meu irmão, tô com a minha família aqui, meu irmão, mete o pé, vai embora, que se dane, deixa pra lá. Bom, esse cenário aconteceu em 2015, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Uma família estava indo para uma pizzaria à noite, pai, a mãe, uma criança no banco de trás, estava dirigindo, estava dirigindo um Corsinha, e um Gol perdeu a direção, pum, bateu no carro e continuou dirigindo. E aí o pai falou, não, tá maluco, vai pagar o mato, vai pagar. E foi atrás. E começou perseguição, e pá, e farol, e buzinando. Só que ele não sabia que o carro que bateu nele tinha acabado de ser roubado, um Gol. E tinham dois vagabundos dentro do carro. Um deles virou para trás por dentro do carro, largou o dedo. Estourou o vidro de trás, entrou pelo vidro da frente do Corsa dele e pegou na cabeça do Enzo, de 3 anos de idade, que morreu. O que você acha do nível de maturidade emocional do pai do Enzo? Trabalhador, honesto, pai de família, maduro, que fez o melhor que ele pôde com o que ele sabia naquele momento, ou seja, de acordo com o nível de maturidade emocional que ele tinha naquele momento, que infelizmente no gráfico estava ali embaixo, tomou a decisão, independente de estar com a família dentro do carro, falou, não, vamos atrás, não tem essa, e entrou numa perseguição. E deu no que deu. Se você está ligado no conteúdo dos vídeos, no vídeo número 2, eu falei a respeito, era um vídeo chamado Se Você Já Amarelou Numa Competição. E eu apresento o nosso passageiro obscuro, e falando como aquela voz que traz todas as negatividades vão estar com a gente para o resto da nossa vida, e a gente aprende a como controlar. E eu dou os 3 passos de como lidar com situações sob pressão na nossa vida, e no caso era competições. E eu menciono no final, galera, isso não é só para esporte, é para vida pessoal e profissional. E hoje a gente vai relembrar esses 3 passos de como o pai do Enzo poderia ter usado isso, ou como você, de repente, pode usar esses 3 passos numa situação complicada na sua vida no futuro, não relacionada com esporte, porque mente blindada, galera, tá nesse gráfico aqui, você tá psicologicamente e emocionalmente bem. Não é para esporte, é para a vida, todo dia, o dia inteiro.
para lidar com as loucuras que acontecem no mundo hoje em dia, você tem que estar muito bem preparado emocionalmente, cara, para encarar isso tudo. Então, os 3 passos eram o quê? Para pensar, a autoconsciência, de reparar o pensamento que está vindo, analisar esse pensamento e tomar uma decisão. Infelizmente, o pai do Enzo pulou os 2 primeiros passos. Foi direto para a decisão. Não, tá errado. Se eu tivesse batido, eu ia pagar. Ele vai pagar. Não interessa quem tá no carro, vamos embora. E foi atrás. E o que acontece? Não parou para pensar no que ele estava pensando. Ele não parou para analisar as consequências a curto e longo prazo da ação dele. Ele só pensou no sentimento. Tá errado, o cara precisa de um troco. E é assim que muitas desgraças acontecem com boas pessoas, bons seres humanos, que são literalmente sequestrados psicologicamente e emocionalmente pelo teu passageiro obscuro. Pessoas que você vê no noticiário, trabalhadores que de repente cometeu um erro, explodiu assim, não filtrou o pensamento, não usou aquele bloqueio do karatê que a gente falou a respeito de filtrar, e o pensamento e pum, foi direto para a decisão, e foi uma decisão completamente errada. Então, mente blindada, literalmente, é para a vida. Se preparar psicologicamente e emocionalmente para todos os desafios que acontecem na nossa vida todo dia, de campeonato, entrevista de trabalho, briga de trânsito, você tem que estar emocionalmente maduro para encarar todas as situações. Outro cenário interessante, vamos supor, de repente a galera aí que gosta de, pô, tá na night, rapaziada gosta de dar uma curtida, de repente você tá no bar, alguém passa, pum, te dá um esbarrão, tu, pô, desculpa cacete, rapaz, não tá me vendo aqui, não sei o que, começa aquela discussão, meu irmão, tá alterado, calma, não tem necessidade, o cara continua falando muito, meu irmão, é porrada que tu quer? Então vamos lá, vamos pra fora. Aí vai pra fora, começa a discussão, tu, pum, cola uma lona, bate de cabeça no meio-fio, morre. E aí, como é que fica? Aconteceu aqui no Arizona, fecharam um bar por causa disso. Moleque na faculdade, trabalhador, maduro, discussão boba, pô, vamos lá fora, não sei o que, pum, colou uma lona, cabeça no meio fio, ficou, morreu. 2 vidas que completamente mudaram ali, uma acabou, por causa de uma discussão boba e por causa de um nível de maturidade emocional baixo. Galera, mais uma vez, eu não espero que todo mundo concorde com tudo que eu falo aqui. Eu estou trazendo só uma percepção diferente do termo maturidade, né? Eu não sou santo, já saí na porrada, já fiz merda. E tudo isso que eu fiz, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu sabia, com o nível de maturidade emocional que eu tinha, que era baixo, que era bem aqui. De não pensar nas consequências, de pular logo no pro terceiro passo da decisão, e não pensar nas consequências a curto e longo prazo que podem acontecer. Então, imagina quantas coisas, quando a gente olha assim para trás, algumas coisas que a gente viajou, decisões que a gente tomou, fala, caraca, isso poderia ter dado uma merda muito grande, ou de repente deu algum problema muito grande, né? A única coisa que a gente pode fazer é falar, não, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu sabia, com o nível de maturidade emocional que eu tinha naquele momento. Foi no passado, mas eu tô no agora. Então foca no agora. O que você tem que fazer para se tornar mais emocionalmente maduro, para não cometer um erro como esse que pode alterar vidas de famílias, a sua própria vida. Então começa a pensar, filtrar o pensamento, pensar nas consequências a curto e longo prazo e tomar uma decisão mais racional e não emocional. Isso vai para todas as áreas na sua vida, cara. Se de repente você tá naquele momento na sua vida que você tá questionando se você vai atrás do seu objetivo, do seu sonho ou não, pensa, questiona. Quais são as consequências a curto e longo prazo de eu não estar tomando as ações necessárias na minha vida? Vai comprometer a minha felicidade, com a felicidade da minha família? Tem que levar tudo isso em consideração e sempre parar e pensar e trabalhar. Se o teu nível tá aqui, não tem problema, cara. Vai aos pouquinhos, vai trabalhando. Lembra, a gente nunca vai chegar no 100, mas o objetivo é ir subindo
para ter uma paz interior, para viver uma vida menos estressante, que já é estressante o suficiente, como eu falei, com a doideira que é nesse mundo. Então, galera, maturidade emocional, reflete no que eu falei. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, sugestão de tópico, marcar as pessoas, marcar os amigos, eu fico amarradão e eu espero que o pessoal continue crescendo e refletindo na mensagem. E para o pessoal que não curte a turbulência dos vlogs, já tá ligado. Desliga, deleta e bloqueia.